Amigo assinante da TV Brusque, estamos de volta com o programa Dirley Silva, recebendo hoje Sedenir Simon, do Partido dos Trabalhadores. Vamos analisar aí a situação política da cidade de Brusque, também a influência do governo federal no Partido dos Trabalhadores de Brusque e falar sobre a eleição municipal do próximo ano de 2016. Conosco também o companheiro Rodrigo Santos, hoje de maneira muito especial participando do programa. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Pela primeira vez. É verdade. Sedenir já é cliente aqui do programa. Não, Sedenir... Já veio umas 3 vezes já. Só estranhei a bancada, que é um pilhão. Não, a bancada nova, não. Ah, você não tinha vindo ainda. Já viu aqui o nosso cenário? Aqui, olha que bonito, cenário bacana. Cenário homenageando a cidade de Brusque. Com certeza, bonito. Aqui o Parque das Esculturas, que no seu governo que você participou até então, bacana. Aconteceu. Aqui também o avião remodelado. O avião, é lógico, as nossas igrejas aí de Azambuja e Luterana. Bacana, parabéns. Seja bem-vindo, meu caro Sedenir. Obrigado, Dirley, e também Rodrigo. E a gente espera poder fazer uma boa conversa aqui para ajudar a entender aqui e trocar umas ideias sobre o momento. Eu começo eu penso que é o tema mais polêmico, que é a influência da atual crise política e econômica que o Brasil sofre, que o governo Dilma sofre, que o Partido dos Trabalhadores sofre, e seus parceiros também lá no governo federal, e a influência, Sedenir, do teu ponto de vista no Partido dos Trabalhadores de Brusque. Bom, o governo federal é um governo de coalizão. É um governo que faz parte do PT, faz parte do PMDB, faz parte do PP, faz parte do PR, faz parte o PSD e PRB, enfim, então é uma base ampla. É um governo montado nessa forma e de acordo com o que se passa no Brasil. Qual que é a regra do Brasil? Tem o poder executivo, tem o poder legislativo e tem o poder judiciário. O poder legislativo, ele tem um poder extraordinário. Portanto, o governo executivo, e todos são assim, e foram assim, desde do advento da eleição, felizmente, de 89 para cá, o poder legislativo tem uma importância fundamental. Portanto, é normal que o governo executivo busque uma coalizão com mais partidos para poder governar e trabalhar o seu plano de governo. A população elegeu o governo da Dilma, Michel Temer, e dessa forma se busca implementar o programa de governo. Este ano é um ano dito já na campanha, inclusive ano passado, que seria um ano de ajuste. O governo federal, durante 12 anos, foi um indutor forte da economia. Durante 12 anos passados, o mundo inteiro entrou em crise. Só pegar os índices de desemprego na Europa, por exemplo, que já está há algum tempo assim, e o Brasil vinha resistindo e, ao contrário, vinha crescendo, vinha gerando emprego, gerando renda, gerando consumo, gerando políticas públicas, habitação, saúde, educação, enfim, vinha num processo. O PAC mesmo, que é um processo de planejamento importante. Este ano aqui já era dito, sabido, que teria um ajuste, na medida que o governo teria que deixar de fazer investimentos. A redução de IPI de automóveis, por exemplo, da linha branca, foi fundamental para aumentar o consumo. E aumentando o consumo também aumentou o número de emprego. Aumentando o número de emprego gerou renda. Gerando renda, gerou consumo. É a famosa roda do capitalismo. Mas que fundamentalmente gerou um bem-estar melhor. A gente aprendeu, a gente acostumou. Durante 12 anos, Rodrigo e Dirley, e quem não está assistindo e ouvindo, durante 12 anos a gente acostumou com crescimento, com compra. Ah, mas estava parcelado, mas comprava. Teve um tempo no Brasil que a gente não comprava nem parcelado, estava parcelado, então gerou uma possibilidade. Este ano aqui, o governo se ajustou, teve que ajustar as contas e gerou toda uma situação, vou chamar assim, difícil na economia, mas que não é de longe, nem de longe, o pior momento da história do Brasil, da economia. Quem é um pouco mais, eu estou com 41 anos, então a gente lembra ainda de um período que, de fato, tinha crise, quando tinha desemprego, quando não tinha possibilidades, e gerou esse problema econômico que não é isolado do Brasil. Junto a isso, nós vivemos num momento onde que parece que não acabou a eleição do ano passado ainda. A eleição de 2014 foi uma eleição muito dura, todo mundo acompanhou, uma eleição onde que se acirrou muitos ânimos, se criou um clima de matar ou morrer por todos os lados, A oposição querendo votar para o governo defendendo sua posição de permanecer no projeto, enfim, gerou uma crise política. E neste momento, e até hoje, a oposição não arrefeceu, a oposição não deixou de fazer a luta política. E tem buscado várias formas de manter, vamos chamar assim, na frigideira, manter o fogo alto em relação ao governo federal.
né? E aí o governo federal, no momento de ajuste da economia, no momento de ajuste da sua casa, ainda tem uma tiraria pesada contra ele, de fato gera uma situação difícil. Não é a primeira vez também, se nós vamos lembrar, em 2003, no primeiro ano do governo Lula, também teve uma situação difícil, né, para organizar a economia, para organizar o governo de acordo com o governo do Lula. 2003, então, teve uma dificuldade enorme para poder ajustar, e ajustou. Então, a gente acredita que a partir de agora, onde a economia pega um novo âmbito, o governo conseguiu estabelecer novas regras, conseguiu estabelecer uma nova dinâmica de controle interno, acho que a economia vai se azeitar novamente, e igualmente também a parte política. Nesse sentido, é normal também que os partidos todos que fazem parte do governo também tenham um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar o seu programa. Você fala em tranquilidade política, mas a situação é que até a reclamação, a própria bancada de situação, do chamado blocão que fazia apoio, é de que para manter essa governabilidade e esses planos que você está falando, houve uma entrega de um controle muito grande para o PMDB, nesse caso. Para estar garantida essa governabilidade. E você acha que vai se manter essa governabilidade? Acho que tem um movimento que, como eu falei, discute coalizão. O PMDB faz parte do governo, é vice-presidente da República, né, pela segunda mandato consecutivo, é normal que o PMDB tenha um espaço. A maior bancada hoje no Congresso, individualmente, é do PT. O PMDB é a segunda. Então é normal que tenha uma relação lá. E também os partidos todos se acomodam de acordo com sua vontade. Agora, o que tem, na verdade, é uma falta de compreensão partidária no Brasil hoje. A impressão que dá é que as pessoas, os parlamentares, eles estão muito mais voltados para o eu, para o seu, para aquilo que me importa, não para aquilo que importa ao coletivo. Então, ao negociar com, por exemplo, o PMDB, o PDT, qualquer partido ali que faz parte da base, o PSD, por exemplo, que tem o governo do estado, tem o prefeito também que interino, faz parte do ministério muito importante, que é das cidades. Né? Por que é então que eu negocio com o PSD, mas os deputados do PSD não seguem a direção? Então tem um problema que não é relativo somente ao governo federal, ou ao executivo federal, também é relativo ao modo como se percebe e se constrói a política no Brasil também hoje. Então, é muito individual. Então, acho que a parte do PMDB faz parte, o PMDB é parceiro do governo e tem ajudado nisso. Agora, as inquietações são individuais e também são justas. Agora, cabe ao governo ter a habilidade de verificar o que se passa com cada um. Efetivamente, neste ano, a real reclamação até agora o governo não liberou as emendas parlamentares. E agora na reforma também cortou um monte de carga. E agora? Pois é. Aí olha bem o que o governo faz. O governo não libera a emenda parlamentar. Mantém o debate global, que é do PAC e tudo mais, para poder economizar, poder ajustar, poder fazer a sua parte na parte da crise econômica. O governo não libera a emenda. O governo, na reforma do governo, reduz cargos. Portanto, reduz cargos dos parlamentares, de quem faz parte da base. O governo agora vetou o financiamento empresarial de campanha, que é fundamental. Acho que é aí que está o grande problema hoje da pressão. E aí, é tudo muito bom para o país, não é? Mas para os parlamentares não importa. Então a pergunta é, cadê o nosso controle aqui para o parlamento brasileiro? Então está muito fácil focar no governo federal, no executivo. Mas na minha opinião, hoje, a grande questão é exatamente como que o parlamento brasileiro também entra nesse sistema e se adequa a esse momento que a gente vive na nossa política econômica e também política. Ô Sedenir, depois do Tribunal de Contas da União ter rejeitado o balanço de 2014, ficou mais vivo em Brasília essa crença pelo impeachment. Né? Parece que, inclusive na própria base do governo, há uma preocupação do seu partido e da base. Até porque a base, na verdade, agora, vamos falar de PMDB, embora o PMDB tenha ganho mais um ministério, certamente tenha aberto mais o diálogo com a presidência da República, mas mesmo assim, no Congresso, essa abertura não tem surtido efeito ainda, do ponto de vista das votações. Né? E com esse evento de quarta-feira, do Tribunal de Contas da União, você acha que é possível trabalhar com essa possibilidade do impeachment? A possibilidade existe.
Se não existisse, não teria essa regulamentação. Então, para qualquer governo existe. Né? Não acredito. Não por um motivo muito simples. O julgamento de quarta-feira no TCU foi político. Isso todo mundo sabe. Até porque o TCU é um órgão político. É um órgão que indica é o governo federal. Né? Então, todos os ministros, e aí está uma outra questão, Rodrigo Direi, quem nos assiste e acompanha, será que o judiciário brasileiro está adequado ao novo momento do nosso país, do nosso mundo? Será que é necessário tantos tribunais assim? Será que a forma como é indicado os ministros é justa? Perguntas, para a gente poder avaliar, de fato, se os tribunais são, de fato, eu chamo assim, que usa aquela venda, de fato, como ser imparciais. Um tribunal que é composto por políticos, ele não é imparcial. Mesmo se fosse jurista, ele não seria imparcial. Todo julgamento ele tem uma conotação de visão de mundo. Hoje todo mundo sabe o direito que tu pode adequar, tem advogados de defesa e de acusação. Por quê? É o mesmo assunto. Por que tem divergência? Então tem uma visão de mundo também. O Tribunal de Contas da União, ele deu um parecer sobre as contas de 2014, que não diverge em nada do ponto de vista do método que ela foi montada, das contas de 2013, 2012, 2000 para trás. Nenhuma diverge. Então, evidentemente que a decisão foi política sobre a tal da pedrada fiscal. Então, gera mais combustível, coloca mais lenha na fogueira, é verdade, mas na prática coloca mais pressão ainda para que os parlamentares façam mais pressão para cima do executivo na busca dos seus interesses. Então, na verdade, tudo isso ajuda para que a gente possa manter um quadro de pessimismo, e o quadro de pessimismo que prejudica todo mundo, prejudica quem compra e quem vende, quem produz, quem consome, o trabalhador. Então, esse quadro de pessimismo na política, esse quadro de pressão para cima do governo, não que a gente não ache que tem que investigar. A posição nossa é clara, se estiver errado, pague-se. Nós somos da tese de que os partidos, as instituições, os grupos, as entidades, elas são perfeitas. Quem não é perfeito são as pessoas. Então, assim, qualquer empresa, qualquer partido, qualquer prefeitura, ela é perfeita. Quem não é perfeito é quem ocupa as funções lá. Essa é a nossa tese. Então, você errou, puna. A regra é para isso. Agora, efetivamente, o que dá para perceber, no caso do Brasil, e eu defendo essa tese, que nunca se teve tanta investigação aberta e transparente como tem agora. E eu suspeito de que, na verdade, o grande problema hoje não é punir os que estão sendo acusados. O grande problema é abriu-se a caixa preta. O próprio ministro do TCU, que foi o relator, o tal do Nardes. Augusto Nardes. Está hoje nos sites aí, pode ver, em vários lugares, que ele tem uma suspeita forte. Tem uma operação chamada Operação Zelotes, que investiga fraudes fiscais. E o ministro Nardes tem investigação que ele recebeu quase 2 milhões de dinheiro não declarado, ou dinheiro ilícito por conta disso. Então, também está sob suspeita. Então a pergunta é, por que um cara que sob suspeita pode chamar o outro ou pode julgar o outro? Então, na verdade, a minha impressão é que hoje, o que existe de fato é uma vontade enorme de trancar esse processo de apuração de todo mundo. Mas você está pensando então naquela teoria, naquela velha frase, um erro não justifica o outro. Por exemplo, se o cara que está sendo também investigado errou, não se justifica que ele não possa investigar ou não se possa... Deve ser investigado. A pergunta é, qual que é a moral que ele tem de apontar o dedo para alguém? Mas é um outro caso, não é? Sim. Qual é a moral que ele tem para apontar? É outro caso. Por isso que eu falei para ti. Se eu posso apontar o dedo para ti, ou para quem for, eu também posso também ser apontado o dedo para mim. Agora a pergunta é, qual é a moral de chamar alguém de X, se eu também estou sendo investigado por X? Então, acho que existe, vou repetir, na minha opinião hoje, o que existe é um grande movimento para estancar o processo que está público, transparente, aberto, como nunca, de investigação e de punição no Brasil. Esse processo, Silene, vai ser arrestado ano que vem, com certeza. Isso aí vai bater na porta da eleição. É um processo longo. Não estou falando só na questão das contas do TCU, mas tudo que está sendo apurado, isso aí vai
2016, 2017 vai para frente. Como foi também a questão do governo Lula, que aconteceu no Congresso Nacional, que teve ainda hoje, né, vários políticos envolvidos, que começou tudo com o Roberto Jefferson. Sim, né? Caso do Mensalão. Com funcionário do Correio. Começou com... o caso da cueca. Um funcionário do PTB, afiliado do Roberto Jefferson, recebendo propina numa agência de Correio. Exatamente. Que foi filmado. E aí foi ali Lembra? que foi Ele detonou tudo. Aí o Roberto Jefferson disse, me pegaram, eu também vou falar. Aí eu falo o que eu quero. E no Brasil estamos numa fase que... foi condenado. Aí nós estamos numa fase que os delatores viraram santinho. Então o cara vira delator, vai lá, devolve 80 milhões, como aconteceu um cara aqui, e o bandido são os outros. Eu vi hoje que o Paulo Roberto Costa agora ele ganhou progressão de pena, né? Agora ele tem regime semi-aberto agora. E vai ganhar aberto em outubro do ano que vem. Estão sendo premiados por ter... Mas a delação premiada é uma lei que a presidente Dilma... Uma ferramenta... Exatamente. Assim como o Ministério Público. O Ministério Público começou no movimento forte do PT. E não acho que está errado. Não acho que está errado. Eu acho que isso é organizar o Estado para efetivamente cumprir sua função. O que não pode acontecer é a regra, para mim, ser uma, para o Rodrigo ser outra, para o Dirley ser outra. A regra tem que ser a mesma. Por que a cunhada do Vacari, que foi tesouro do PT, foi presa para Lava Jato, ficou presa 2 semanas, porque suspeitavam que era ela que estava num caixa eletrônico sacando dinheiro. Depois verificaram que não era ela. Soltaram, nem pediram desculpa. Mas foi presa. Enquanto isso, a mulher do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, com conta declarada na Suíça, está tudo certo. Mas... Por que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está lá respondendo vários processos na STF, pediu para a STF parar, não parou. Está lá, tudo certo, ninguém diz nada. Semana passada, final de semana, as grandes revistas botaram qual capa? Botaram a capa do Lula. Nenhuma capa foi sobre o presidente da Câmara Federal, o terceiro cara na hierarquia da República, que foi pego com a boca na botija. Que regra que é essa? Mas, seu Denis, continuando o que eu estava falando sobre essa questão dos julgamentos que vão empurrar, vai 2016, 2017, até o exemplo que o Dirley falou, sei que a gente vai falar sobre a eleição mais à frente, mas o dano da imagem do PT é um dano que... Não vou dizer um dano irreparável, até porque o PT tem um número considerável de filiados e, enfim, a presidente se elegeu com uma votação considerável. Mas pelos números de popularidade que a gente vê, tudo que aconteceu nesse ano, o dano da imagem do PT é um dano bem complicado para já tentar se recuperar para o processo eleitoral do ano que vem. Em 2005, quando foi aberto, detonado, explicitado, dito sobre o Mensalão, o que se dizia? O Lula não se reelege mais. Acabou o PT, acabou o Lula. O Lula se reelegeu. Não, agora estamos para 2010. 2010 não passa. Né? Aí o Lula elegeu a Dilma, que não era nem uma política, nunca disputou um voto. Aí veio 2013. 2013 o Brasil inteiro na rua. Uhum. Agora foi, agora não tem jeito. Agora o PT não tem mais jeito. A Dilma se reelegeu. Então, assim... Há uma percepção nossa aqui no sul do país, é verdade, diferente. Mas quem faz pesquisa e quem analisa a pesquisa, percebe a verdade, que tem um desgaste do partido, mas também percebe que há, por outro lado, uma compreensão que também existe 2 regras, 2 medidas. Uma para nosso partido e outra para os outros. Isso também gera uma situação. A última pesquisa saiu semana passada, agora eu não sei dizer, eu não sei qual o site que foi, se foi no UOL ou no Terra, enfim. Mas é uma pesquisa onde mediu-se a rejeição do partido e a aprovação. O PT é o maior partido, o partido que mais tem aprovação ainda. O segundo fica lá pela metade. Então, por quê? Porque a vida hoje é o seguinte, cada 100 eleitores, quantos são partidários? 2, 3? Então tem 7 no mínimo, que não são partidários, que vão olhar o quê? Que vão olhar se o governo local deu conta do serviço ou não. Porque sempre foi assim. Quando o PT era oposição, e quando o governo era do Fernando Henrique, ou o governo do Luiz Henrique aqui no estado, do Colombo, quem foi, qual que era a nossa estratégia sempre? Vamos nacionalizar o debate local. O que a gente percebia? Que o debate local sempre sobressai. E eu vou repetir, o Lula foi
reeleito em 2006, a Dilma foi eleita em 2010, o prefeito Paulo Êncio foi eleito em 2008, no meio disso tudo. Foi reeleito em 2012 também. Então, quer dizer, há efetivamente, por parte do eleitor, uma distinção sobre o que é do partido do que é a política pública, que é o governo local. Então, acho que tem é precipitado dizer que acabou. Já anunciaram nosso fim faz tempo. Há quanto tempo que o Bornhausen falou que nós tinha acabado já no Estado? Então, o fim do partido já foi anunciado há muito tempo. E não acaba. Por quê? Porque tem projeto, porque tem processo, enfrenta contradições, enfrenta contradição. O nosso programa do partido não é o programa do governo federal. O programa do partido é o programa do governo federal, por ser de coalizão, é outro. Então, há uma série de variantes que podem se verificar aqui, sob o ponto de vista do dia a dia das coisas. Claro que se tu for aqui no centro, só para concluir, que direi. Até porque eu quero voltar a esse tema. Tá. Eu vou fazer um intervalo comercial, Cedênio, porque esse tema que você está debatendo aí, eu gostaria de continuar no segundo tempo. Penso que é importante. Até que ponto essa situação em nível nacional vai influenciar na eleição municipal do ano que vem. O comportamento do eleitor é uma coisa... É variável. Com certeza. Depende do espaço de tempo que ele está convivendo e tal. Exatamente. Mas vamos fazer depois, então, do intervalo, um exercício de reflexão com o tempo atual, com o momento atual. E se a eleição fosse agora daqui a 3 meses, 4 meses, como é que seria esse comportamento do eleitor? Depois do intervalo, nós voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Dirley Silva, o Estúdio Mais, aqui na TV Brusque, ao lado de Sedenir Simon e do companheiro Rodrigo Santos. Na primeira etapa aí do programa, você falou, nós entramos no campo da reflexão sobre a eleição de 2016 e se essa situação que vem acontecendo, essa crise econômica e política, essa crise política e econômica, vai interferir principalmente no Partido dos Trabalhadores em relação à eleição. No intervalo eu já fiz uma reflexão contigo, Sedenir. O mensalão teve um diferencial. Quando ele aconteceu, o presidente Lula estava com uma situação de estabilidade econômica, a popularidade dele estava em alta, não me lembro se 73... Estava grande. Números totais, na média, dava isso aí, né? E, agora, no momento que você mexe no bolso do cidadão, porque eu penso que a consciência do cidadão em relação ao político é o seguinte, todo ele rouba, todo político é ladrão, político ligado ao partido A, B, C, D, todo ele tem problema. Todo secretário rouba, todo dirigente partidário rouba. Essa é a consciência popular, aí fora. Não dentro dos partidos, mas fora sim. Mas tudo bem, eu estou vivendo a minha vida, comprei o meu carro, estou pagando, estou indo no supermercado, os preços estão sendo controlados, o combustível não sobe. Parece que nesse país nós temos a doutrina da gasolina, né? Se a gasolina sobe, tudo sobe. Agora, a partir do momento que você entra numa instabilidade econômica e que o teu bolso começa a ser mexido diretamente, não indiretamente, a partir do momento que o custo de vida começa a piorar, que o teu emprego está sendo colocado em risco, aí eu penso que a culpa é de quem? É da Dilma, pô. A culpa é da presidente da República. A culpa é do Petrolão, a culpa é do Mensalão, a culpa é do Lula, a culpa é do Paulo Êncio, a culpa é do Sedenir Simon, entendeu? Porque o povo tem que arrumar algum culpado, tem que apontar para alguém. Então, vamos lá. É indiscutível que o governo Paulo Êncio fez um grande trabalho. Não tem a menor dúvida que teve erros, mas a maioria das coisas, tanto que foi reeleito, e a reeleição é a assinatura de uma comunidade que diz assim, eu quero ele de novo. Está aprovado, continua. Está aprovado, vamos continuar. Isso é indiscutível. Eu te pergunto, então, CD, você acha que se a eleição fosse daqui a 3 meses, não sei quem é que o Partido dos Trabalhadores vai lançar como candidato, nem sei que tipo de composição vai ser feita, né? Isso vocês já devem estar pensando, mas vocês não têm uma sensação que isso pode prejudicar a campanha de vocês?
Uma eleição, ela tem, do ponto de vista da tua pergunta, dois momentos. Na verdade, nem foi uma pergunta, foi uma reflexão. Sim. Eu fiz uma reflexão para a gente analisar. Do que tu acha que, na tua opinião, e tem razão, não dá para dizer que não há uma situação crítica. Porque há um desacomodamento das coisas, vamos dizer assim, né? Acredito que a economia vai se recuperar, que a gente vai estar no ano que vem, em outubro do ano que vem, numa fase já de outra perspectiva. Até porque, se não melhorar, vou repetir aqui, quem paga o pato não é só o cidadão comum, paga o pato a empresa, o empresário e tudo mais. Então esse clima de pessimismo não ajuda ninguém. Não é só o governo federal, o governo estadual, municipal, enfim. Não ajuda a oposição? Ajuda a oposição... Porque a oposição tem discurso, né? A oposição vai jogar com qual lógica? Na tua pergunta anterior, inclusive, Rodrigo, vai jogar na lógica do sangrar. Quanto mais tempo demorar o governo pendurado, sangrando, melhor para a oposição. Agora a pergunta vai caber a nós, a quem for votar. Tu concorda quanto pior, melhor? É uma pergunta. Hoje, qual é o meu espaço para perguntar isso? No espaço que eu tenho eventualmente aqui, que você me oferece, enfim, que você me abre espaço para conversar, mas não é um espaço permanente. Já o noticiário como um todo, tu olha bem o noticiário, é só pancadaria. Por exemplo, alguém noticiou fortemente a inauguração da Ponte de Laguna, que era um gargalo extraordinário. Qual foi o impacto de inaugurar a ponte para o nosso estado? Zero. Do ponto de vista da política, do ponto de vista da repercussão, foi zero. E o Rodrigo passa muito por lá, eu sei que passa, é algo fantástico. Vocês filmaram, se for filmar Brusque e Tubarão lá, vocês filmaram lá. Eu acompanhei. 2 vezes para lá. É algo fantástico, não do ponto de vista da beleza somente, mas do ponto de vista da importância. Qual foi a importância que nós aqui demos para o assunto? Nenhum. Pouco, muito pouco. Qual foi a importância que se deu no Brasil quando se inaugurou um trecho enorme da transposição do Rio São Francisco que levou água para as pessoas? Para nós, nada. Mas para quem está precisando de água, foi importante. Então, assim, as coisas que o governo vem fazendo não têm efeito do ponto de vista da mídia. A mídia é só dificuldade, né? Então, esse é o momento. No momento da eleição, é um momento onde, na prática, todos vão ter o mesmo espaço, certo? Então, não vai ter mais um programa individual, que o Rodrigo chama quem ele quer, o Dirley quem ele quer, o Cedric quem ele quer. Vai ser um espaço comum. E é nesse espaço comum, onde todos vão ter o mesmo espaço, que se esclarecem as coisas. O ano passado, na reeleição da Dilma, se não fosse esse espaço comum, se não fossem os mídias sociais, certamente a eleição seria diferente. O governo do Estado, igualmente, o governo Colombo. Quem diria que o governo Colombo ia se eleger ano passado? Era só pau. Se reelegeu. No primeiro turno. Para provar de que o espaço eleitoral é um espaço fantástico para você conversar e dialogar com todos. Porque a gente vive em qual mundo hoje? A gente Brusque hoje. Brusque tem 120 e poucos mil eleitores, pessoas, habitantes. A gente conversa com quantos por semana, por dia? Você conversa com muita gente, eu também, da nossa função. Mas quantos por dia? Uns 100 por dia? Não, né? Acho que não, né? Pois é. Numa eleição eu vou falar com todo mundo. Eu vou falar com a pessoa que está lá no Poço Fundo, vou falar com quem está no Dom Joaquim, no centro. Não vai ser só aquele circuito que nos envolve. Vamos falar com quem tem crítica ao governo, mas que, peraí, né? Que quem tem crítica ao partido, mas vai pensar. Então, eu acredito que o espaço de debate sobre isso vai se dar efetivamente na eleição. E efetivamente, eu também boto fé nisso, e também porque é justo, que numa eleição municipal, a gente vai querer saber dos candidatos que forem candidatos a proposta dele para a cidade. Ou não. Ou eu vou preferir somente dar pau no partido A, B ou C. Eu vou querer saber qual a proposta da pessoa, porque eu sou responsável com a cidade. Então tudo vai das questões. Agora, claro que por parte da oposição vai vir aquele jargão básico, não sabe, mas todo mundo sabe também. Se eu sei qual que é o ataque que vem de lá, eu sei qual já imagino uma receita para se defender. Então, Dirley, e todos que nos acompanham aqui, eu quero dizer que nós temos plena tranquilidade de entender o momento, saber pesar o desgaste político, o desgaste econômico, mas também sabemos de que, além do desgaste, tem muita coisa boa para mostrar. Quer dizer que o povo vai saber... aposta, vocês, do PT aqui de Brusque, vocês especialmente, que está aqui conversando com a gente, aposta
numa situação de melhoria do quadro econômico, do quadro político? Com certeza. Porque a pergunta é a seguinte, isso é uma esperança. Então. Vou repetir aqui, nós temos no governo federal hoje o PT, o PMDB, o PSD, o PR, o PRB, o PP, ou seja, uma base ampla. Né? Quem é que vai tirar a primeira pedra? Mas com o Collor também foi uma situação não parecida com essa, mas estou falando. Ele também, se não me falha a memória, o Collor tinha, acho que eram 8 partidos apoiando, né? Sim. Ou 6, enfim. Sim. Hoje tem mais apoiando o governo Dilma, mas também na época tinha menos partidos. Mas assim, mas ele tinha uma base ampla. E aí quando a água começou a entrar no barco, meu amigo... Teve desembarque. Não dizem que quando a água começa a invadir o navio, os ratos saem todos? Perfeitamente. Mas vai que também o governo tem habilidade de saber trabalhar mas aí nós voltamos naquela parte do primeiro tempo do programa que... até o momento isso não está surtindo efeito. Por exemplo, com a base maior que é do PMDB, não surtiu. Você vê o PMDB de Santa Catarina, inclusive, assinando um documento, né, contra a CPMF, aprovando o impeachment, pedindo o impeachment. Eu, pelo menos, ouvi 2 deputados, Mauro Mariani e o Rogério Mendonça, falando em relação abertamente. Abertamente. A consequência, a coerência da parte deles é só uma. Se eu não faço parte da base do governo, eu tenho que sair fora da base do governo, com todos os meus indicados. Estamos aguardando que eles sejam coerentes. Seu Dani, como é que você imagina o cenário para 2016? Você falou dessa questão, mas com certeza vai ser discurso e vai ser usado em campanha. Todos os municípios vão ser usados com campanha, com quem concorrer contra o candidato do PT vai usar isso como munição. Como é que você imagina o cenário de 2016... com isso e ainda somando que na turbulência política que 2015 reservou aqui na nossa cidade com a cassação do prefeito Paulício, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque a justiça não dá uma resposta sobre isso. Como é que você imagina o cenário da próxima eleição? Como é que você imaginaria o cenário da próxima eleição em março desse ano? Em março desse ano... Em março desse ano, era uma coisa. Nós tínhamos o governo Paulo Êcio, que estava 6 anos e 3 meses no governo, um governo com planejamento, cidade organizada, serviço público funcionando, tinha um planejamento, tinha um programa de governo sendo executado. E tínhamos uma oposição ferrenha na Câmara. Tu tinha na prática, boa parte da oposição juntas num projeto contra nós. Tanto é que votou contra o absurdo, chegou ao absurdo de votar contra o financiamento internacional. Da ponte lá e das obras. Da ponte, de mais de 50 milhões de reais, 22 milhões de dólares, que significaria hoje 80, não era mais 50, 80 milhões. Olha o que Brusque perdeu por conta de uma oposição inconsequente. Né? Tinha um cenário lá. Certo? O governo bem aprovado e tudo mais, mas em termos de composição política, na Câmara, pau. Hoje eu garanto para vocês, na rua a gente percebe isso, que o cenário é diferente. Aquele grupo que fazia oposição ferrenha está sem discurso para o ano que vem. Está sem discurso, porque eles estão no governo. 6 meses de governo. Então hoje a população vai poder verificar se o discurso da oposição é coerente ou não. Se eles têm moral ou não para o ano que vem pedir voto para alguém. Então, um cenário que modificou bastante. Se eu pensar 6 meses. Como eu tenho plena convicção que o prefeito de Brusque, em 2016, será Paulo Êcio, não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Por uma questão muito simples. A injustiça pode acontecer, mas não pode permanecer. O afastamento do prefeito Paulo Êcio é uma injustiça gigante. É uma justiça, uma incoerência gigante que a gente tem plena convicção que será revertida nos tribunais. Então, certamente teremos mais lances políticos que ajudarão no processo do ano que vem. Favorável não somente ao partido, favorável a quem estiver em torno do projeto que o prefeito Paulo Êcio soube comandar e executar os últimos 6 anos e que certamente vai concluir ano que vem. Muito bem, estou conversando aqui ao lado de Rodrigo Santos com o nosso amigo Sedenir Simon,
Nós vamos a mais um intervalo comercial. Após o intervalo, o terceiro e último bloco aqui do programa, falando ainda da eleição municipal de 2016. É o programa de Dirley Silva, Estúdio Mais, como você está percebendo na nossa bancada aqui com o Rodrigo Santos, né, Rodrigo? Você que ligou a TV agora. Ao meio-dia e também à noite. Saudade da TV, não resistiu. Tô de meio-dia e tô de noite agora também. Overdose. Vamos voltar a falar da eleição municipal e os reflexos, então, como foi dito aí pelo Rodrigo no segundo tempo. Eu comecei a falar do campo nacional e o que tipo de consequência traria, e também essa situação aí de Paulo Êcio, já para 7 meses de cassação e nenhuma indefinição ainda da Justiça Eleitoral de Brasília. Uma definição. Nenhuma definição. Falou em definição. Pois é, não tem nenhuma definição, né? Estamos numa indefinição. Exatamente. Mas enfim... agora, você dizendo que em 2016 o Paulo está de volta, né? Bom, para quem... Plena convicção disso. Certo. O atual governo fez um balanço, inclusive na Rádio Cidade, TV Brusque, lá na Câmara de Vereadores, trouxe um balanço com gastos no mês de março que superaram 35%, né, Rodrigo? Acho que foi na verdade, ele expôs que no mesmo mês em que entrou uma grande arrecadação, que é o IPTU, que é um mês de maior faturamento da prefeitura, também os gastos da prefeitura, as despesas também cresceram no mesmo ritmo, digamos assim. Ritmo. Nós ouvimos o Gustavo Alfa, que trouxe a justificativa a respeito disso, né? Situação da prefeitura, recentemente houve até uma condição de demissão de funcionários comissionados, diminuição de horário de atendimento, uma série de medidas que foram tomadas justamente para economizar, segundo o atual prefeito Roberto Pedro Prudêncio Neto, 3 milhões de reais até o final do ano serão economizados. O Gustavo, na Rádio Cidade, disse o seguinte: olha, lá em Florianópolis, o César Souza Júnior vai economizar 100 milhões. 100 milhões. Tá? Esse tipo de medida e a atual situação da administração interina, você pensa que será uma arma de fazer comparação quando então o Paulo voltar? Se é que você está dizendo que você acredita também que ele volta? Ou seja, esses meses aí que nós temos uma administração interina, poderá se comparar com o que já passou da administração que você fez parte e da volta do Paulo? Esse governo interino é um governo imprudente. É um governo imprudente e que de fato não se comportou como interino. Eles trataram de se comportar integralmente como prefeito. Portanto, se eles se comportaram como prefeito para poder devolver uma UPA, hoje anunciar que não vão devolver mais, parece. Mas um governo interino não toma decisão brusca. Até porque se é interino, ele pode ser interino até amanhã. Ou até 2 meses, 1 mês, agora estão 6, é verdade? Então foi um governo imprudente, está sendo um governo imprudente. Um governo que tratou imediatamente de afastar todos os cargos comissionados do governo do prefeito Paulo Êcio. E não estou falando aqui dos comissionados partidários, que sempre tem, mas inclusive do quadro técnico. Setores fundamentais no governo, eles trataram de desmontar, num gesto de perseguição política, num gesto de imprudência de gestão, enfim, um governo que não tinha e não construiu um plano de governo, não apresentou para a cidade vou fazer isso, tratou simplesmente de desmontar, ou de apagar, ou tentar modificar a lógica do governo passado, a ponto de agora enfeitar a FENARREC com azul e branco, para que vou homenagear a Bavária, por favor.
Então, assim... Mas a Bavária foi um estado do certo, Império parabéns, Alemão. Parabéns pelo esforço, é um esforço fantástico. Império Germânico. Merece parabéns pelo esforço. Então, mas não tem como apagar. As coisas, as pessoas têm uma memória boa. Então, nisso aí. Então, o governo que não se comportou como interino, se comportou como governo efetivo e como tal também tem que ser cobrado. Foi o governo, vou repetir aqui, imprudente, números e dados. Podemos falar à vontade sobre isso. O Gustavo Papa é um excelente secretário, tem todo o controle da gestão pública, uma competência extraordinária, não seria irresponsável de apresentar o contraponto diferente. O mês de março, o começo do ano, é um mês pleno de gestão, onde você contrata praticamente todo o trabalho por um bom período. Então, assim, é um período que a gente não tem dúvida nenhuma. O governo começa assim, ele começa contratando todos os serviços, educação, saúde, enfim, e vai com o tempo se adequando à arrecadação. Sempre foi assim. A gestão pública, tu pode perguntar para qualquer gestor, quando chega em agosto, ele começa a se ajeitar para fechar o ano. É a gestão pública. Tem orçamento para isso. E tu vai adequando o orçamento à realidade que existe. Então, se tiver uma arrecadação maior, tu pode gastar mais. Se tiver, por exemplo, contrapartidas, obras do PAC andando muito bem como estava no ano passado, tinha uma maior contrapartida. Então, tinha um desembolso para isso maior. Esse ano, com a obra do PAC está bem parado, para não dizer totalmente que está lá São Leopoldo andando, mas está parado. Então, não tem uma contrapartida para a obra do PAC. Portanto, você realinha a despesa do orçamento. Então, não tem. É um esforço para tentar mostrar de que não fez nada porque a culpa é do outro governo. É só esforço. Porque na prática vai se perceber, quando de fato concluir o ano, ou quando for feito o balanço como o ano que vem, de que de fato as contas do governo, o gasto desse governo interino foi bem diferente, é verdade, do que o gasto do governo pauloense. Um gasto muito mais com o meio, muito mais com o custeio da máquina, do que efetivamente com o serviço para a população. Ainda pegando carona no que o Gustavo declarou e imagino e que ele falou em nome do governo interino. Com certeza. Ele bateu interino não, do prefeito pauloense. Do prefeito pauloense, perdão. Falando sobre o que o governo interino falou, né? Só que foi uma correção. Ele tocou em 2 pontos. Primeiro, que a economia anunciada pelo prefeito Prudêncio, prefeito interino, seria de em torno de 1% da movimentação financeira da prefeitura. E também bateu muito na questão do expediente da prefeitura, que o prefeito Prudêncio falou que isso aí provocaria uma economia muito grande. Só que o mais interessante disso é que na primeira eleição do Paulo Essel, quando ele assumiu no seu primeiro mandato, que foi... Primeiro ato. Um dos primeiros, não foi? Que foi o atendimento da prefeitura das 8 às 6. Exatamente. Qual é a sua impressão sobre isso, sobre essa questão dessa economia, que na visão do Gustavo à época, diz que a economia não é tanto assim, e também do horário de atendimento? Tu pode trabalhar com 2 formas. Ao gestor público, cabe atender o público. Então, atender ao público, atender as pessoas, não é um custo. É uma obrigação. Atender a pessoa é um investimento. Então, se você pegar por essa lógica, só por essa lógica, tu discute concepção de Estado, de gestão, de município. A concepção nossa é de que o poder público, que a prefeitura, tem que estar a serviço pleno das pessoas. E, na nossa opinião, atender as pessoas 8 horas, atender as pessoas 9 horas, no caso, ou mais, quem era convencionado, é nosso trabalho, nossa função. Então, primeiro, é uma concepção de Estado, de forma de gestão, de gestão pública. Segundo, que se a economia é para ser feita assim, então faça de manhã. Porque todo mundo sabe, por exemplo, de que à tarde é mais quente e, portanto, só no ar-condicionado, na energia, você gasta muito mais que de manhã. Por exemplo. E terceiro, que essa questão de demitir ou não, de enxugar ou não, eu estou pagando para ver. Eu quero que o Executivo Municipal responda para o Legislativo, para os vereadores, os pedidos de informação sobre o número de comissionados, como é que foi se dar a gestão das pessoas, do número de efetivos de comissionados e de gratificações durante o período. Eu estou por mim de que a folha de pagamento, de comprovar isso,
que a folha de pagamento terá que sofrer uma boa análise para comprovar de que não é bem assim. Mas, enfim, é uma política do governo, é direito do governo interino, né? Nós discordamos. Vou repetir que a gente tem plena convicção que trabalhar 8 horas ou mais é investir no cidadão, investir no serviço público, né? Mas se eles preferem fazer economia, que eles depois vão ter tempo de provar que fizeram economia. Não será agora no anúncio, será depois quando for feito de fato o balanço. Eu penso que um ponto interessante que você mencionou aqui nesse terceiro bloco do programa foi, sem dúvida, essa situação da comparação com o atual investimento dessa administração com relação ao que passou, ao que foi caçada, né? Você disse há pouco aí que se está gastando muito mais para pagar funcionário e comissionado, custeio do funcionamento da máquina, do que propriamente a realização de obras. Mas tem muita obra aí que está por exemplo, a obra do PAC, que você falou, do São Luís, continua. Enquanto não acabar, da São Leopoldo, perdão, enquanto não acabar lá, não pode começar ali da 1º de maio. Parece que é a mesma empresa, não é isso? Então esse é um ponto. Segundo, a questão da Rua Nova Trento. A obra está lá, está terminando, inclusive agora está faltando... É recurso do Estado? É recurso do Fundam? É recurso do Fundam. Sim, não depende do município. Vamos tentar aqui as calçadas. Me parece que continua sendo feitas as calçadas. As calçadas, por exemplo, da Rua Azambuja, a parte que foi feita foi a parte que era de convênios com o governo federal e estadual. A parte que, se pegar a Azambuja na subida, você vai perceber que tem calçada, depois não tem calçada e tem calçada novamente. O trecho municipal está lá paradinho, nem mexer. Tem também o prolongamento da Beira Rio, que foi assinado no aniversário. A reforma de escolas, que inclusive a imprensa aqui da cidade tem colocado isso, que algumas escolas, a de Santa Luzia recentemente foi reinaugurada, eu acho, né, Rodrigo? Enfim. O prefeito Paulo Eixo, se não me engano, eu não me lembro que mês que foi, foi durante o mês de abril, se não me engano, não me lembro se foi durante o mês de abril, apresentou para a cidade, através da imprensa, um rol de obras. Sim, foi em abril isso. Era em torno de 400 obras que estavam em andamento. É só verificar lá exatamente qual é a nova obra que foi iniciada, qual foi a nova obra que foi estabelecida e qual é as obras que estão paradas. Mas se está continuando, mas você acha que não está se dando continuidade às obras que o governo do Paulo estava fazendo? As que estão executando é continuidade, isso quer dizer para ti. Mas não são todas. Mas não é sensato isso? Sem dúvida. Continuar... Mas o questionamento nosso é para onde é que foi o dinheiro? Porque se não tem esse volume de obras que o prefeito Paulo estava encaminhando, estava tocando, se não tem movimento na cidade, se tem que fazer economia, para onde que foi? Vamos só acreditar a crise econômica? Porque os dados são claros ali. Mas houve queda de receita, não houve? Houve queda, mas não foi uma queda a ponto de parar a receita. Por outro lado, igualmente, né? Estardalhaço, 4 de agosto, 300 mil FINARRECO. Vai vir quanto? 150. 150. 5 milhões para Beira Rio. Nós pedimos várias vezes via Badesc. E a Câmara fez o favor lá atrás de não ajudar. E agora está anunciado e não aprovaram o financiamento internacional com a desculpa de que a prioridade era Beira Rio. Cadê? A pergunta é, aonde é que foi? O que aconteceu? Então, assim, certamente, e eu vou repetir, eu sou sensato, eu tenho noção de que agora a gente estamos no mês de outubro, né, de que com o tempo, com o andar do final do ano, vai ter que adequando o orçamento, mas de março, de abril no caso, até junho, julho, é o pleno exercício do orçamento. Então, assim, há uma imprudência gigantesca por parte desse grupo que está interino hoje na Prefeitura com o apoio da maioria da Câmara de Vereadores. Mais alguma coisa, Rodrigo Santos? Não, porque eu acho que existem na questão, se a gente levantar outros assuntos, porque, por exemplo, você tocou, teve o caso da UPA também, que foi um dinheiro que estava aí, que provocou uma grande polêmica também, porque a secretária de Saúde disse que não tinha como manter a UPA. Que eu julgo interessante, porque o atendimento 24 horas, que seria colocar... É um hospital que Botuverá não tem. Seria um outro Como hospital. exemplo, é um hospital. Você sabe que eu conversei
conversei com algumas pessoas ligadas à área da saúde, médicos, administradores, e disseram o seguinte, que de fato, do ponto de vista econômico, manter uma UPA 24 horas não era interessante. Então, que se investisse aquele dinheiro que se manteria, o custo do operacional, não é o equipamento, mas é o operacional, é o médico, é o enfermeiro, enfim. É o plantão. É o plantão. O custo seria mais interessante continuar mantendo o que acontece, por exemplo, hoje, e que aí foi uma atitude que deu certo quando houve aquela intervenção no Hospital de Azambuja por parte do prefeito Paulo Écio, e que hoje o Azambuja trabalha de forma, pelo que a gente tem sentido, bem mais profissional. Que se investisse, então, na urgência e emergência do Hospital de Azambuja e que se deixasse essa diferença para colocar nos postos de saúde. Primeiro, eu não ouvi desse governo que está aí, eu ouvi de profissionais da área da saúde que não tem nem partido político. Não, perfeitamente. É uma discussão sobre a previsão nossa era chegar neste ano com investimento de 26%, quase 27% do orçamento em saúde. O mínimo obrigatório é 15%. Lembrar que em 2008 as contas do ex-prefeito foram rejeitadas porque ele investiu 15% na saúde. Nós estávamos chegando esse ano a 27%. Na meta, e investimento. Quando saiu era quanto? Quantos por cento quando saiu? O ano passado? Mas até abril, quantos por cento já tinha sido? Não tem esse dado de lei. É março, não consigo. Você acha que passou dos 15% também? Com certeza, porque o 15% acaba sendo meio que o automático ali. Nosso trabalho, por quê? Porque se inaugurar um novo jornal de saúde, na previsão nossa, por exemplo, o jornal de saúde do Zantão estaria pronto este ano. E assim vai, né? Então, nós temos hoje um investimento maior. Só pegar o número de unidades de saúde que tinha lá que tem hoje. Então, tem um investimento forte na saúde. Na nossa compreensão, investir na UPA é muito mais do que o investimento, é investir na qualidade do serviço. Porque a UPA, naquela região ali, ela faz toda a contenção de um serviço que hoje vai para o Azambuja. Então, em vez de diminuir o Azambuja, você aumentar também a qualidade do Azambuja. Então hoje quando tu tem um problema, tu vai primeiro na UPA, seria uma espécie de uma triagem, além de serviços qualificados, especializados. Então é uma visão de gestão, efetivamente. A nossa relação, do governo Paulo Écio, com o Hospital de Azambuja, com o Dom Joaquim, e mesmo com o evangélico, porque o evangélico também não quis credenciar o SUS, mas tinha lá um procedimento por conta da filantropia, efetivamente deu uma outra qualidade. A relação toda, qual que era a reclamação inicial do Azambuja? É que todas as pessoas iriam para o Azambuja. E que tendo unidade de saúde nos bairros, você começava a fazer a contenção desse serviço. E iria para o Azambuja, de fato, a urgência e a emergência. Hoje você vai lá, o Fabiano deu uma repaginada na gestão, de toda forma, todo jeito, enfim, na gestão, e confirmou a tese que o prefeito Paulo Écio defendia, que era o quê? Muito mais do que reclamar da tabela SUS, o Azambuja tinha que fazer contratos de serviços, que hoje a saúde é isso, é contrato de serviço. E o Fabiano conseguiu restabelecer, negociou a dívida, e restabeleceu o contrato, e por isso que o Azambuja hoje tem uma vida financeira bem melhor, regular, e com investimentos fortes, inclusive, no hospital. Agora, se tu tem uma UPA que possa fazer o trabalho também de contenção, tu melhora o serviço cada vez mais. Então, para nós é um investimento na saúde. Mas, eu vou repetir, é a visão da gestão interina. Na nossa opinião, imprudente, mas está no direito deles. Agradeço aqui a presença do nosso amigo, nosso companheiro Sedenir Simon, nosso amigo Rodrigo Santos, também companheiro de trabalho. Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui no programa. O prazer foi meu, estamos à disposição. Eu vou vir mais vezes, outras vezes, daí o Rodrigo vem junto também, daí a forma dele aparecer. A sua presença sempre é bem-vinda aqui. Eu sei disso. Sempre o debate contigo é um debate caloroso. Com certeza. E a gente poderia Ou acalorado também, né? Acalorado também. Poderíamos ficar até mais tempo, né, Sedenir? Com certeza. Dirley, eu sempre te falei isso, que são poucos os espaços que a gente possa debater, conversar, ser ouvido, até porque os espaços são poucos para todo mundo também, então tu tem que fazer o devido revezamento, né? Mas eu acho que, de fato, é uma oportunidade que a gente agradece para poder, de repente, eventualmente, colocar em outra posição. Tem uma frase que eu
Tá no meu Facebook, coloquei ontem. Só que eu, infelizmente, esqueci o nome. Eu sou formado em História, mas eu não sou de guardar nome. Eu sou ruimzinho para isso. Que fala o seguinte, que hoje em dia as pessoas preferem muito mais julgar do que pensar. Eu acho que esse é o nosso grande problema hoje. O julgamento é mais fácil de fazer. Está muito mais fácil julgar do que pensar. Então, eu acho que espaços que permitam a gente pensar, provocar a reflexão, ajuda para que a gente possa cada vez mais ser mais cidadão, enfim, pensar bem na cidade. Obrigado pelo espaço, Dirley Rodrigo, e um abraço para todo mundo. Amigo assinante da TV Brusque, voltamos numa próxima oportunidade com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até mais.